Olá, bem-vindos a mais um CEO Talks comigo, Isabela Ioletti e Felipe Collins conosco. Fala, Isa, tudo bem? Temos Tudo um grande bem? convidado na edição de hoje. Recebendo um super convidado, vocês vão adorar o papo de hoje. Nós estamos aqui com Pedro Salmeron, fundador e CEO da Feed. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, gente. Obrigado. Prazer falar com vocês aqui, Isa, Felipe. Muito legal bater um papo com vocês. Obrigado pela oportunidade. Bora destrinchar esse mercado aí. Vamos A falar gente disso aí. que agradece o seu tempo, vai ser incrível. A gente já teve uma pequena mostrinha nessa conversa de bastidores que a gente faz, né, Collins? Você vê que a conversa de bastidores está boa pelo nível de anotações na pauta aqui dos hosts. E vamos começar, Isa. Eu acho que vale a pena o Pedro explicar o que é a Feed. Então Financial Innovation Diligence Delivery, a sigla. Mas a gente estava conversando e são basicamente os plumbers, a camada de baixo, a galera que garante que todos os canos estão bem apertadinhos de uma operação de fundo de investimento. Explica um pouco melhor do que essa analogia aqui que eu, obviamente, peguei emprestado de você. Não, legal. A gente faz a gente faz parte do grupo de prestadores de serviço de infraestrutura de mercado financeiro, né? Que até assim, se você for olhar o BIS, a IOSCO, né, esses caras que fazem as grandes regulações mundiais, eles chamam de FMI, né, Financial Market Infrastructure, né, existe essa sigla, né. Os americanos usam essa expressão de plumbers, que a gente gosta, eu acho muito legal usar aqui no Brasil, porque a galera que fica nos bastidores você não vê, né, mas graças a eles que a água chega em casa, né. Então, no mercado de fundos de investimento, a gente tem, por definição, né, a gente olha muito para a figura do gestor, né, porque é ele que realmente estrutura o produto de investimento, é ele que toma decisões de investimento, né, então é ele que aparece muito, né, é ele que de fato brilha, né, e faz todo sentido porque é ele que forma e cria, né, os produtos que o investidor acessa, né. Mas por força de regulação e por estrutura de mercado, você tem que ter várias funçõezinhas embaixo do fundo atuando junto dele, né? Então a Feed ela atua num escopo que a gente fala de atividade fiduciária, a gente fala de serviços fiduciários, né? E a gente foca hoje no mercado de fundos de investimento. Então existe uma figura chamada administrador fiduciário, né? Existe uma analogia boa para fazer, que é o síndico de condomínio de prédio, né? A gente não dá muita bola para dona Josefa, né, síndica do nosso prédio, né? Mas ela tem um papel fundamental. Até a hora que seu gás acaba, exato, até a hora, né, que a piscina desregula. Exato, né? E ela tem uma responsabilidade, inclusive, civil, né? Assim, se tiver uma avaria no prédio grave, se tiver um incêndio, alguma coisa, ela pode ser processada na física, né? Porque ela responde pelo zelo daquela estrutura, né? Então, ela não pode deixar uma rachadura aumentar de tamanho, ela tem que tomar alguma providência com relação àquilo. Ela tem que exercer a dirigência com relação àquilo, né? Até fundo de investimento no Brasil, ele é uma entidade jurídica que se assemelha a condomínio e não a empresa. Isso é uma diferença do nosso mercado aqui, muito grande para o mercado americano. Por exemplo, no americano você tem os mutual funds, que são de fato condomínios, né, parecidos com o Brasil, e você tem os fundos alternativos, que geralmente são as LLCs, as private companies e tudo mais, que são fundos também, mas são mais parecidos com empresas, né? Então, os fundos de investimento no Brasil, eles, por legislação, né, por regulação, você tem que contratar várias funções embaixo deles, né? Tipicamente, um fundo tem um administrador fiduciário, tem um controlador, tem um custodiante, tem uma outra figurinha que a gente nem conversou, de escrituração, tem uma figura de distribuição e tem o gestor. Todos esses são players que trabalham no fundo de investimento. O que a Feed faz? Administração, controladoria, custódia, distribuição, a gente faz escrituração também, né? O que a gente não faz? Gestão. A gente não faz decisão de investimento. Quem faz a decisão de investimento é um parceiro nosso. A gente usa a expressão stakeholder lá, porque ele está junto com a gente na estrutura do fundo, né? Mas o nosso foco é fidúcia, né? E fidúcia, né, tomar conta de alguma coisa, né, de terceiros. A gente estava falando, para entender, acho que eu consegui entender assim brilhantemente o que é esse papel. A gente está falando sobre a promessa de venda, né? A promessa do rendimento, na verdade. Ela é feita pelo gestor, mas é responsabilidade de uma empresa como a Feed garantir que o gestor está fazendo para dar aquele rendimento
é legal. Exatamente. Não tem nada esquisito ali dentro que depois possa dar algum problema. É isso? É isso, Isa, é isso. Todo fundo de investimento tem um documento vital que poucos investidores leem de verdade, que é o regulamento. Né? O regulamento especifica exatamente o que deve ser feito naquele fundo. E alguns regulamentos de alguns fundos são muito exatos. Então, você pode comprar esse tipo de papel nesse tipo de setor, você pode se expor a esse ativo em até X%, você tem que tomar essa atitude se acontecer tal coisa, tal. Né? Geralmente, você tem uma coisa muito definida ali. Né? O regulamento do fundo define todas essas coisas e a gente, FIDE, na função de administrador fiduciário, é responsável por zelar que o regulamento está sendo seguido, que não está nada fugindo do controle. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem uma coisa bem técnica que chama critério de elegibilidade de ativos. É até difícil de falar. É isso aí. É grande essa palavra. Quando chegam os ativos de um gestor, o gestor manda os ativos para um FDIC comprar, num fundo de direitos creditórios, né, que é um fundo que se expõe a crédito, tá? A gente roda um processo interno para verificar se aqueles ativos cabem dentro daquele fundo. Em coisas super das mais variadas possíveis. Por exemplo, o rendimento disso aqui cabe, tá elegível, não está elegível. Está no setor devido, não está no setor devido. Está concentrado como deveria estar, está muito concentrado, está pouco concentrado. Então a gente faz todas essas verificações e aí a gente rejeita ou a gente aceita. Né? Então, numa analogia, eu tô com Copa do Mundo na cabeça, porque a gente está com o período pré-Copa, né? Você é o quarto árbitro que vai checar se o cara vai entrar na substituição. Tá de chuteiro ou não tá? Tá com a camisa para dentro da calça? Não tá? Qual que é o número da camisa? Se está entrando um jogador e saindo um jogador também. Você faz toda a gestão para o cara cumprir as regras ali dentro do campo, é isso? Eu sou o quarto árbitro, mas eu também sou o árbitro. Tá. Porque na hora que o jogo tá rodando lá, eu também que falo, opa, peraí, isso aí não pode, volta, falta. Peraí, Entendi. Assim não. Né? Por exemplo, a Assembleia de Cotistas, eu tenho que coordenar uma Assembleia. Né? Geralmente é o administrador que coordena a Assembleia. Eu tenho que garantir uma coisa que, aliás, para o nosso regulador no Brasil, é a história da equidade. Né? Equidade para a CVM é que todos os investidores de um determinado fundo têm que ter os mesmos direitos proporcionais ao que eles têm do fundo. Não pode ter diferença, em hipótese nenhuma. Uhum. Então, se você, Felipe e Isa, são os cotistas de um mesmo fundo, né, e tem uma assembleia de cotistas, eu tenho que garantir que você teve a oportunidade de participar. Se só a Isa participou e você não participou, foi porque você não quis. Mas você tinha direito de participar, por exemplo. Uhum. Né? Tem várias dessas coisas, essas sutilezas, que a gente é que toma conta. E falando um pouquinho da sua carreira, né? Eu vi aqui sua formação em administração de empresas, e que incrível. Eu também sou formada em administração de empresas e vim para um caminho total diferente. Eu larguei a administração, não posso falar sobre isso. Então, quer dizer, você foi para um lado bem financeiro, né? Um lado que tem assim, uma regulamentação muito grande. Queria que você começasse contando para a gente de onde surgiu essa vontadinha de começar a fazer administração e como foi daí até 3 anos atrás, quando surge a FIDE. Tá, vamos lá, vou tentar resumir então. Assim, é engraçado, né? A gente estava conversando um pouco antes desse negócio de empreender, né? Da onde surge essa vontade e tal. Quando eu era adolescente, estava pensando em que faculdade que eu ia fazer, eu tinha essa coisa de que, montar uma empresa, não montar uma empresa, como é que funciona, como é que não funciona e tal. E aí, em determinada altura lá, eu fui fazer teste vocacional, né? E aí o teste vocacional deu muito forte, assim, é a administração de empresas, né? Eu tomei um susto, porque eu achava que... Eu sempre gostei muito de desmontar coisa, montar coisa, engenharia, né? Tá, vou ser engenheiro, né? Mas eu também gostava de ler, né? Tá, então você é advogado, né? Ficava discutindo lei com meu pai, né? Não, mas por quê? Como é que funciona o Estado? Ninguém sonha em ser administrador de criança. Não. A gente sabe disso, não é um sonho. Não é um sonho, né? E aí fui fazer o teste e deu isso. Eu falei, que legal, interessante. Fui aprender um pouco mais sobre o que era, tal curso, fiz a faculdade, passei, entrei e fui fazer o curso, né? Aí, durante a faculdade, até por circunstâncias de vida mesmo, eu não tinha como ficar lá, vou fazer isso ou fazer aquilo. Eu tinha que trabalhar, tinha que ter renda, né? Então, eu fui, demorei... Entrar, entrou. Né? Onde entrar, entrou. O importante é pagar o boleto no final do mês. O importante é pagar o boleto, né? Então, fiz alguns estágios, cheguei a trabalhar em asset, né? Fiz estágio em asset também. E aí surgiu aquela história, né? Vou me formar, tem que fazer programa de trainee, né? Fui fazer trocentos programas de trainee, fui gongado em todos os programas de trainee, né? Todos.
Só que no Citi eu cheguei na fase final e aí eles falaram, olha, programa de trainee a gente acha que não é você, mas tem essa vaga aqui de efetivo, você não quer entrar? Pô, claro, bora, né? Vamos nessa. E aí comecei a trabalhar num negócio que eu jamais imaginava que um dia fosse trabalhar, que é controladoria de banco, né? Um ambiente selvagem, né? Que as pessoas são humilhadas, tratadas, né? Com chicote. É o Deus planilha, né? E pronto. Exato, né? E Excel para todo lado, né? Aquela figurinha do Excel, segurando o Atlas que segura o mundo, exato, né? Exato. É bem esse meme, né? Mas aprendi muito lá, né? Porque foi um ambiente com pessoas muito legais, um ambiente super rico de aprendizado. O banco né? Acho que ainda é um ambiente super legal. Tenho mega saudade, tenho vários amigos de lá, né? Do Citi. E aí me desenvolvi lá, fiquei 3 anos trabalhando meio que na controladoria, fiz trocentas coisas, e aí fui para um grupo chamado Securities and Fund Services do Citi, né? Que era uma área de negócios, né? Dentro do banco, de produtos, né? Que o banco chamava, que fazia exatamente esses serviços para fundos, né? E o Citi no Brasil é muito forte é uma coisa bem particular, que é custódia de investidor estrangeiro, né? Que é isso? Explica pra gente. Então, isso é engraçado. Assim, quando um investidor estrangeiro traz dinheiro para o Brasil, né, ele pode entrar no Brasil via basicamente 2 tipos de câmbio. Né? Ele pode fazer um câmbio de investimento direto no ativo, que é onde, por exemplo, a Volkswagen detém a Volkswagen no Brasil, né, onde o Twitter tem o Twitter aqui no Brasil, tal, que é o câmbio tradicional de investimento direto. E existe o investimento de mercado de capitais, que é uma resolução que chama 4373, o mercado fala, resolução 4373, que é a nova, comum. Que para usar para a galera que é mais antiga aí que estiver assistindo, né, a antiga 2689, que é antigo anexo 4, né, pegar as resoluções antigas. O cara estudou até o último. Não, foi isso aí, né? A gente tem que saber por inércia, você acaba aprendendo. Mas aí esse business, né, esse negócio de custódia 4373 é um negócio que tem no mundo todo. E o Citi é muito forte nisso, porque é aquela história de estar presente em todos os países, né? Que a gente estava brincando que o cara entra em Nova York numa agência do Citi, quer investir em qualquer mercado, ele realmente tem acesso a vários mercados. E aí existe um serviço no Brasil que chama Custódia 4373, Custódia de Investidor Estrangeiro, que o Citi é muito forte, né? E que a FID também faz. A gente também está nesse negócio, só que a gente faz para um nicho de mercado bem focado, que não concorre com o Citi, né? Então, eu fui trabalhar nesse grupo, nesse Securities and Fund Services. Lá eu cresci demais também, aprendi pra caramba. Porque aí eu estava pegando o boom dos fundos alternativos, né, no Brasil, dos FIPs, FDICs, né? Foi quando surgiu muito essa indústria e acelerou pra caramba. Então o Citi fazia muita coisa, fazia muito serviço para isso. Então eu fazia vendas, foi lá que eu aprendi. O que faz um cara de sales de banco? Como é que é isso? Como é que é ir para uma reunião tomar café, né? Como é que faz proposta, né? Por que eu falo? Então, aprendi muito a fazer isso, comecei a estruturar um pouco de produto também, né? E aí que eu aprendi mesmo o que é administração fiduciária, custódia, controladoria, né? Eu trabalhei muito nesse processo. Saí do Citi, fui para o JP Morgan, né? Que o JP estava, nessa época, tentando montar coisas no Brasil, né? Foi uma experiência muito legal também, só que o JP Morgan já é um banco muito American-centric, né? Eles são muito ainda focados nos Estados Unidos. Para o Brasil ainda é um bicho exótico, então eles fizeram algumas coisas no Brasil, não fizeram tudo o que queriam fazer. Aí uma hora eu enchi o saco, falei tchau, né? Vou tocar minha vida. O Brasil é um mercado desafiador também, né, Pedro? Não é fácil uma empresa... Não é fácil. Que tem o sistema como eles têm, entram no nosso sistema super complexo. Exato. É bem particular como o Brasil funciona. É bem diferente, mas você tem negócios como... Eu acho que tem diferenças de cultura de empresa, né? Isso é um negócio super... que eu sempre valorizei menos do que a importância que eu valorizo hoje. Eu acho isso uma coisa importantíssima. Assim, o Citi tinha uma cultura e tem uma cultura muito de empreendedora. Então eu vou lá e vou me estabelecer, vou fazer acontecer. O JP não, o JP já era um banco mais conservador, né? Eu não entro super tanto, tradicional. Eu estudo muito, eu olho muito antes de entrar, né? Aí eu saí do JP Morgan, fui trabalhar na CETIP, né, que é que o pessoal conheceu muito agora na fusão da B3, né, na criação da B3, mas que é uma infraestrutura de mercado por excelência, né, uma depositária, uma registradora de ativos. É o né? fundo cetipado, fundo não cetipado. Fundo cetipado, né? Não cetipado, né? O CDB, que é registrado na CETIP, né? Tinha coisa, tem ainda, né? O gravame de veículos, tal, né? Essas coisas todas.
E aí lá na CETIP eu estava focado no que o mercado chama de buy side aqui, né? No mercado de gestores, de fundos. Então eu atendia muito as pessoas que eu conhecia da indústria, né? Dos relacionamentos do network que eu tinha. Saí da CETIP, fui para a BMF Bovespa na iniciativa da BMF Bovespa de concorrer com a CETIP. A BMF Bovespa estava com uma iniciativa de criar os serviços que a CETIP tinha, né? Aí uma bela manhã, né, estou lá na BMF Bovespa e aparece a notícia que o senhor Edemir está negociando com o seu Gilson, né, a combinação das duas companhias. Ah, que legal, né? Que bom, né? E aí também acho que foi legal, enfim, muda tudo, né? Opa, para tudo, né? Vão para cá. Tá no meio de um processo de fusão nesse tamanho, com essa especificidade, né? Parece uma coisa curiosa. Mas para mim foi um negócio que eu falo para todo mundo que foi meio que um MBA intensivo de regulação de mercados, assim, porque eu entrei no grupo técnico que estava fazendo a tese toda para o CAD aprovar a combinação das duas empresas. Né? Uau, participei isso é uma experiência única. Foi super legal. Né? Então tinha gente muito sênior nesse grupo, muito boa, né? E eu ficava estudando lá, vamos ver como é que é o mercado de renda fixa na Austrália. Pô, vamos ver, quem que atua? Quem são os players? Quantos são? Qual share? Concentrou, não concentrou? Funciona, não funciona? Como é que é, né? Então, eu aprendi pra caramba como é que funciona esse mundo todo, né? Foi uma experiência super rica e a fusão aconteceu, foi aprovada, tal, né? Aconteceu, tal. E aí, naquele momento, eu fiquei lá no limbo da confusão, né? O que eu vou fazer agora, né? E aí eu tava meio nessa, cara, acho que tá na hora de eu mudar, não tá na hora de mudar. E aí tem um pouco do que você tava perguntando, né? De qual é o empurrão que você tem que ter para empreender, né? E aí aconteceu uma coisa que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu fui demitido, né? Eu saí na leva de demissão com um monte de gente que saiu. Às vezes o empurrão é você pegar a sua caixa e passar no RH, né? Foi sensacional, né? Foi muito rico para mim. Aprendi muito, eu digo assim, de verdade, eu aprendi muito com o meu processo de saída, que o meu processo de saída foi muito ruim. Né? Faltou muita conversa, faltou muita interlocução. Acho que a empresa errou demais, assim, né? Não foi só comigo, não é exclusivo meu. Todo mundo que saiu nessa época tem reclamações gigantes. Mas é aquela assim. coisa, tipo, segunda-feira seu crachá não passa mais? É nesse nível de... Cara, não, é tipo te esquecerem. Tá. Né? Teve uma época assim, entregou isso e tal, e agora? Ah, não, daqui a pouco a gente conversa, fica aí, toca aí. E já é um processo tão difícil, né, para quem tá passando por um ele. Luto, né? É um luto profissional. Porque você vem de uma fusão, já é estressante. Exato. Aí você vai para esse centro de estudo, outra coisa estressante. De repente, você é esquecido no meio de um processo, né? Terceira frustração na mesma empresa. Exato. Não, e eu acho que assim, te falo numa boa que eu tenho contato com muitas pessoas de lá, gosto de muita gente e tal, mas tem certas pessoas que aí a gente fala um pouco de liderança, né? Eu acho que tem uma questão do líder da coragem de dar notícias ruins e da coragem de dizer a verdade para as pessoas, né? Isso é um negócio muito difícil, né? Então, acho que comigo, por exemplo, faltou em certas horas de algumas pessoas a coragem de dizer, cara, não vai rolar, você está fora, por isso, né? E que muitas vezes pode ser uma coisa muito simples. Cara, o João não gosta de você. E ele aqui está mandando e acabou, né? E faz parte da vida. Ué. Prefeito novo e turma nova. Né? Mas sabe que é legal você trazer isso, Pedro? A gente tem várias coisas que você está trazendo e é dor de qualquer um. Não é dor só sua, porque você é empreendedor ou mercado financeiro. Essa coisa de você não dar notícia ruim, acho que a gente aprende muito, a gente vai fazer pós-graduação e tudo mais, aí tem aquele teste, né? Vai aprender a dar feedback. Você só sabe o que é dar um feedback ruim quando você está na frente da pessoa tentando dar um feedback ruim. Exato. Ou às vezes quando a pessoa não fez nada de errado, você tem que demitir ela do mesmo jeito. E assim, eu aprendi muito que, cara, seja o mais honesto possível e o mais transparente para a pessoa entender o que você está falando, não é isso? Sim, exato. Fundamental, né? E respeito, né? Exato. Respeito, assim, você tem que ter muito tato. Acho que assim, o nosso negócio na Feed, né, assim, são as pessoas. Tecnologia tem um papel fundamental, mas é através das pessoas, né? O nosso negócio não é um negócio robotizável. Ele nunca vai ser. Né? Justamente porque eu fiz todos os rabiscos, etc. Mas a gente falou que é mais tecnologia hard, menos tecnologia super sexy, etc. E por ser fundo de alto risco em mercados distintos, então a gente falou VC, cripto, caso judicial, coisas
menos estruturados do que o mercado mais livre de capitais, você precisa de um olho humano ali para entender que diabo que é aquilo, né? Exato. Se você tem um olho humano, você está fazendo bem o teu trabalho, né? Tem feeling, às vezes, tem simplesmente feeling, né? Intuição, né? Mas aí, enfim, aí eu saí da B3, né? Teve esse processo todo, e aí que foi positivo, porque nesse jogo todo eu fui empurrado para o sabático, né? E eu me entreguei ao sabático. Esse é um excelente tema e ainda é tabu entre gente que está em transição e entre gente que está repensando a carreira e etc. E especialmente a hora que você chega num certo nível de senioridade, cara, o que eu estou fazendo aqui? Se teve um empurrão, para onde que eu vou? É simples, em tese, você engatar um trabalho no outro, e tradicionalmente gente boa sempre tem mercado, mas parar para refletir, comigo foi assim também, foi uma das coisas mais relevantes. O que você vai fazer? Por que você vai fazer? Exato. Conta um pouco como foi o teu processo de sabático, não é só férias na praia e beleza. Então, eu realmente abracei, eu estava num processo que já estava, né, em tudo que você estava contando, né, de muita coisa acontecendo, muita mudança, vai para lá, vai para cá e tal. Aí quando eu saí, eu falei, não, eu preciso respirar, né, eu preciso parar, respirar. Então, assim, no meu caso, né, que eu acho que é um baita de um privilégio, eu saí com alguma grana, eu falei, putz, eu consigo me segurar, consigo ficar aqui numa boa, né, realmente pensando e tal. Claro que não é todo mundo que consegue isso, né? Acho que também é uma coisa muito importante de salientar, né? De você acumular reserva financeira, né? Acho que isso até para poder se dar esse luxo, né? Assim, se dar esse luxo, não é que eu quero comprar tal coisa, quero comprar tal coisa, não, eu quero ter um período para respirar, para não ter renda, né? Para você não ter que aceitar qualquer coisa só porque foi a única coisa que te apareceu pela frente. Né? E você não poder viver isso. Então, aí eu realmente me desapeguei, né? Me desapeguei mesmo e comecei a refletir em tudo que eu já tinha feito, tudo que eu podia fazer, quais eram os caminhos que eu ia escolher, né? E aí voltou aquela sensação de tipo, será que eu não devia montar o meu negócio? Será que eu não devia fazer alguma coisa? Voltou, né? lá o seu teste vocacional. Voltei no meu teste vocacional. Cara, e eu tenho até em casa guardado, né? Olha só. Eu fui lá olhar o papel, falei, cara, então, será que não faz sentido? Mas vou fazer o quê, né? Aí comecei a tatear algumas coisas, aí pintou um projeto de consultoria, né? Mas assim, antes de entrar nessa consultoria, eu passei literalmente 3 meses sem fazer nada, assim, né? Acho que vital, assim, com orgulho eu digo isso, eu não fiz nada, eu não tinha agenda. O que é o não fazer nada? Assim, acordar e vamos ao sabor do que vai acontecer. Então, marcava almoço com um ali, marcava almoço com outro aqui, mas assim, o que eu vou fazer no dia? Hoje eu tenho um almoço, acabou, não vou fazer mais nada. Aí eu vou para casa, vou fazer o que eu vou fazer? Não, vou ler um livro, vou assistir um podcast, vou entrar... Não tinha o CEO Talks naquela época, né? Vou assistir alguma outra coisa, vou me inteirar sobre alguma outra coisa e tal. Vou visitar aquele amigo que eu não visitei, vou tomar um café com aquele outro cara, mas muito leve. Easy, muito para recuperar a estamina, né? Né? E o que você vai, Pedro, o que você vai fazer? Não sei ainda o que eu vou fazer. O que você acha que eu devo fazer? Né? O que você vê? Né? Eu trabalhei contigo, eu trabalhei 2 anos, o que você achava de mim? O que você acha? Né? Então eu fui fazendo muito essa conversa, meio escutando, né? Alimentando isso e tal. Aí pintou um projeto, né, que foi na Capitalis, na gestora, né, para fazer um pouco de uma consultoria, montagem do projeto deles. Eles estavam pensando em montar uma DTVM na época, né? Aí eu fui lá montar, né? Comecei a fazer o processo de Banco Central, planilhar as coisas e tal, né? O processo meu de consultoria se encerrou ali num determinado momento, né? Eu acabei me desligando. Aí eu comecei a pensar, pô, isso aí é interessante, né? Eu conheço do mercado, eu entendi como é que funciona. Dá para fazer sozinho? Dá, vamos fazer conta aqui? Vamos fazer conta. Aí comecei a fazer conta, né? O que é botar meu dinheiro nisso, né? E aí, claro, né, tem aquelas coisas, né, papo de empreendedor, que você erra bizarramente o seu plano de negócio. É óbvio que você erra, né? É a única certeza que você tem. Que você vai errar, né? Então, é claro que eu coloquei muito mais recursos do que eu imaginava que eu ia colocar. Demora mais, é mais caro, tem muito mais caro, dor de cabeça. Muito mais. É sempre a vida assim, do empreendedor, né? Natural, né? Você erra, você é muito, muito otimista. Você sempre é muito otimista, né? Então, nesse período minha filha nasceu também, minha primeira filha, né, que foi um evento super importante para mim ali na dinâmica que eu estava vivendo e tal.
pude passar um tempo muito longo, né, com ela no começo e tal, foi muito legal. E aí encontrei, né, alguns sócios, principalmente a minha sócia que está comigo até hoje, que é a Bianca, né, que estava num momento também parecido com o meu, e a gente falou, pô, vamos fazer isso, vamos fazer. Ela era do mundo jurídico, né, de mercado de capitais, aí que surgiu a ideia. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer um negócio, vamos fazer aquilo que a gente sabe, vamos fazer administração fiduciária, custódia, controladoria de fundos de investimento que a gente conhece, que são esses fundos, né, chamados alternativos. E vamos focar nisso, e vamos fazer um trabalho de qualidade nisso, né? A gente tem uma vibe muito parecida, porque a gente a gente não tem, né, nem na nossa meta da FID, eu quero ser o maior do mercado, eu quero dominar o mundo. Não é isso. A gente quer fazer um trabalho. Isso me chamou a atenção. Por que vocês colocam quero ser a melhor e não quero ser maior? Porque tem muita startup, mesmo em companhia estabelecida, cara, quero ser o maior, quero ser o gigante, quero ser o unicórnio. Por que o de vocês é qualitativo? A gente obviamente foi estudar muito e acompanha o mercado de muitos anos, né? Então, existe no nosso mercado, assim como acho que existe em vários outros setores, né? Essa sanha de market share, de ganhar receita, de crescer. É muito difícil você conseguir fazer isso com qualidade, né? Mas é muito difícil, né? Aí junta-se a isso ao fato de que no nosso mundo ter pouca qualidade significa problemas muito sérios, né? Porque você tem que, né? Que no caso você vai responder por eles, né? Exato, né? Então, pô, não quero estar aqui há tantos anos discutindo com o cotista um problema que a gente criou lá atrás porque a gente não olhou, a gente não viu, né? Então a gente falou, pô, vamos criar um negócio de qualidade. Mas tem uma coisa aí que eu acho que é muito mais profunda, minha e da Bianca, né? De ter orgulho do que a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que é um negócio muito legal de poder olhar, e a gente tem muito orgulho do que a gente está fazendo até agora, né? Mas da gente conseguir olhar e falar, a gente construiu um negócio realmente diferente. A gente está fazendo uma coisa que é realmente distinta, né? E é respeitada, né? Tem respeito pelo mercado. Então, assim, eu acho que o negócio de ser o muito grande, você ser respeitado porque você é o segundo, terceiro, eu não estou criticando, muito pelo contrário, eu acho que é um objetivo super legítimo. Mas o nosso objetivo é ser respeitado porque a gente faz um trabalho de excelência, né? E é ali que a gente quer chegar, né? Então, assim, a nossa meta é ser o melhor serviço, né, para fiduciário, né, para fundos de investimentos alternativos no Brasil. Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão, é lá que a gente quer chegar, né? Se a gente vai fazer isso sendo o 19º, o 25º ou o segundo, não sei te dizer. Claro, se a gente conseguir fazer isso sendo o segundo, maravilha. Melhor ainda, sensacional. Né? Juntar as duas, né? coisas. É maravilhoso, mas e claro, você tem que ser sustentável, você tem que pagar suas contas, você tem que, né, você tem que fazer receita, é óbvio, é um negócio, né, a gente tem que fazer isso. Mas a gente entende que tem um espaço de mercado para esse player, entendeu? Assim, é muito por isso, né? E de lá para cá, a companhia abriu lá para 2019 até 2021 todas as licenças do Banco Central na raça. Então essa é uma das perguntas de por que vocês vão fazer na raça e não seguir consultorias e outros processos. E hoje 50 pessoas e 4 bilhões de asset under administration, que não é management, né? Você supervisiona, você faz o cano fazer o fluxo correto, mas a decisão de gestão é sempre da gestora. É sempre da gestora. E a gente estava conversando um pouco da mudança de fundador, porque no começo é você, um pacote de Red Bull e muita disposição, para ser CEO. Agora 50 pessoas, você começa a departamentalizar, trazer gente, etc. E tem muito fundador de empresa nascente que tem essa dificuldade de largar a mão, delegar, exato, de não colocar o microgerenciamento em tudo, de conseguir estabelecer uma pauta mais estratégica e menos operacional, ou até de gerir a companhia em vez de fazer o que você naturalmente é bom, que vai ser vendo o produto e o processo e aquela coisa. Como que é isso para você? Então, as duas perguntas estão ligadas, né? Por que a gente fez tudo na raça? Primeiro porque a gente, assim, tem um pouco de pretensão nossa também, né? Eu falo para a Bianca, a gente olha para trás e fala, cara, a gente podia ter contratado alguém para dar uma olhada nisso aqui, né? Mas a gente também foi assim, puta, a gente conhece, vamos fazer, bora fazer, né? E economiza, né? A gente nunca teve bolso fundo, né? Acho que isso a gente foi empreendedor com capital que a gente acumulou trabalhando, né? Então, assim, aquele dinheiro que você acumulou na tua vida profissional pregressa
E que eu acho que eu valorizo, eu acho isso muito importante, né? Assim, cara, da onde vem a grana? Você está usando dinheiro de quem? É teu? Né? Como? Né? Então a gente olhava para trás, cara, eu acumulei isso aqui com horas de trabalho, né? Então eu preciso usar muito bem isso aqui, né? Então a gente foi muito nessa linha de vamos construir a gente mesmo para aprender, para entender a fundo. Sem dúvida está se pagando agora, porque a gente sabe na minúcia o que está acontecendo, né? Então, quando o regulador vem conversar com a gente sempre tem esse feedback. Os caras falam, pô, que legal, vocês conhecem mesmo o negócio. Eu falo, como assim, cara? Não, porque a gente conversa com umas pessoas aí que, cara, o cara não sabe onde tá, né? Claro que eu conheço, eu que fiz, eu que escrevi. Eu sei tudo, entendeu? Eu sei que o chão ali tá meio solto, porque eu pisei naquela pedra lá, eu que coloquei aquela pedra lá, né? A gente tem várias histórias dessas de fundador, não só isso, a gente montou as baias, a gente emendou os fios das baias, entendeu? Instalou os computadores. É a dor e a delícia, Total, né? Fui comprar computador em leilão, sabe? Os primeiros monitores que a gente teve eram da Ambima. A gente brincava com a Ambima. Ambima, os seus monitores estão aqui, porque a gente comprou num leilão de monitor usado da Ambima. A gente tem várias histórias dessas legais, Mas que legal você trazer isso, porque a gente também vê muitas pessoas na carreira que não olham no detalhe do como é feito e se perdem muito. Eu acho que é assim, você até a página 2, mas você precisa conhecer detalhe do seu negócio para você tomar a melhor decisão possível. Total. Você precisa saber na minúcia o que está acontecendo. Eu acho isso traz um baita diferencial para fazer o segundo passo que você está falando, que é conseguir desapegar, né? Porque eu acho que você desapegar de uma coisa que você conhece pouco e que, portanto, você, queira ou não, você tem uma insegurança, você fazia aquilo de um jeito, mas você não estava muito conhecendo aquilo e tal, talvez até mais fácil, porque, eu não entrei muito no fundo daquilo, então estou trazendo uma pessoa que conhece mais a fundo e agora o negócio está andando, então tudo bem. Agora, quando você conhece a fundo e você traz alguém para fazer aquilo que você fazia, que você conhece a fundo, é um inferno. Desapegar é um inferno. É muito difícil, né? A pessoa não vai fazer do jeito que você fazia, né? Eu ouvi isso de um empreendedor também, e de uma conversa que eu tive, que foi uma coisa muito legal. Ele falou, Pedro, o cara não vai fazer com a qualidade que você fazia. Não vai, esquece. Não vai. Não tenha essa pretensão. Provavelmente ele vai fazer com uma qualidade inferior ao que você fazia. E tá tudo bem. Né? Contanto que não destrua nada, contanto que as coisas caminhem, o cara vai aprendendo. Claro, você tem que monitorar, o cara tem que crescer, tem que se desenvolver, óbvio, né? Você tem que mostrar os padrões que você queria que o negócio fosse feito e tal. Mas você tem que desapegar. Isso é muito difícil, né? E a gente está passando, acho que eu e a Bianca, né? E eu nessa posição de CEO, a gente está passando por isso agora, porque antes você tinha um negócio lá de 20 pessoas, 25 pessoas, né? Que eu falo para a galera, eu conhecia o nome de todo mundo. Hoje tem gente na feed, né, que não tem nenhum problema em falar isso, que às vezes eu topo com a pessoa e eu fico lá, cara, esse cara começou o mês passado, ele faz isso, qual que é o nome dele, né? Acontece nas melhores famílias. E porque são 50, né? Já trocou e eu não participo mais, sem nenhum demérito, mas o estagiário lá da controladoria que está começando, cara, não vou travar o processo de escolha do estagiário da controladoria. O cara está entrando, contrata, vamos embora, né? Pau na máquina, né? Então, você tem que exercer um pouco esse, né? Mas é uma coisa que diariamente eu tenho que fazer. É muito difícil. E aí, é óbvio, né? Aquela coisa manual de administração, né? Você tem que priorizar. Escolher as batalhas que você vai fazer. E acho que tem uma coisa que é muito difícil no empreendedor também, que passa muito por isso, que você não necessariamente tem que escolher aquilo que você gosta. Você tem que escolher aquilo que é mais importante para a empresa. Tipo, do pagar seu tempo, a folha. Né? Tipo, pagar a folha por 4 meses. Exato, né? Não vou pagar. Cara, o meu tempo ali na tela do banco, fazendo o processamento de folha, não podia é ser útil para a empregado em empresa. outra coisa, o que vai gerar muito mais valor para sua companhia. Muito mais valor para a empresa, né? Eu tenho que fazer outra coisa, né? Nem que seja abrir a exame e ler a exame, né? É um tempo mega útil para mim, né? Exato. Então, é muito difícil exercer isso. Acho que isso é um negócio desafiador pra caramba. E eu acho que para qualquer cargo de gestão, qualquer cargo mais executivo, de uma empresa pequena, grande, média, acho que é um negócio vital, né? E eu acho que os caras que são, né, os líderes que são muito bem sucedidos nessa gestão e tudo mais, fazem muito bem isso. Acho que isso é primordial. O cara tem que fazer isso.
Pedro, isso é uma coisa que a gente passa no crescimento de carreira, né? Então, a gente estava falando também mais cedo. Exato. Quando eu tive que fazer minha virada, né? Quando eu ganhei o meu primeiro cargo de executiva, eu sofri por meses a fio. Até deixar na mão de alguém uma planilha de indicadores que eu apresentava na diretoria. Porque a pessoa não ia fazer o indicador da mesma forma que eu. E eu cheguei nesse impasse de receber um feedback assim... Isabela, você realmente quer gastar X reais por hora fazendo indicador ou você quer fazer outra coisa? Você tem que empregar o meu tempo e o meu dinheiro com uma inteligência muito melhor. Então, acho que é legal você trazer isso, porque é uma dor de todo mundo que está crescendo. Você, como um fundador, obviamente, acho que a dor deve ser um pouquinho maior, porque é o seu bebê ali, né? É o seu negócio. Exato. E é o seu dinheiro, que você falou que toma muito mais cuidado ainda, né? Exato. E, cara, eu passo exatamente por isso. E como é doloroso. Às vezes você tá ali e você fala, cara, mas se ele fizesse assim, ia ser tão mais rápido. Você, não posso. Deixa ele errar um pouco também. Faz parte. Muito, exatamente. Você tem que deixar... Eu acho que isso é uma coisa também muito importante. Você tem que aprender a errar rápido. Né? É o fail fast, fail cheap. Eu acredito muito nisso. Né? Acho que isso é muito bom. Eu falo pra galera, né? Eu falo muito lá na feed, tem que velar o morto. Aconteceu um problema? Bora botar o morto no quarto, olhar pra ele, entender o que aconteceu. Bora. Não, vamos chorar. É uma boa expressão, velar o morto. Velar o morto, né? Eu falo muito isso lá. O pessoal tá usando, né? Tem que fazer o pós-mortem, tem que fazer o velar o morto e tal. Tem que velar, você não pode enterrar as coisas. Você tem que olhar para aquilo e entender o que aconteceu de uma forma construtiva, né? Até porque numa empresa que é guiada por processo e etc., você precisa tomar muito cuidado. Total, né? Onde é que a gente errou? Né? Isso acontece, a gente vê às vezes um negócio, putz, como chegamos aqui? Né? E assim, a gente tem até orgulho de dizer que a gente pega as coisas bem antes, né? Mas acontece, passou, foi tudo ali, tá lá. Caramba, quem é aquele monstro ali? Vamos pegar, pega o monstro, segura lá. Né? Vamos destrinchar como é que rolou até lá. E aí tem esse processo doloroso, né? De falar, você errou aqui, você errou ali, falhou aqui, não está funcionando assim, revisa, revisita, reestrutura. Que tem a ver, inclusive, com a tua experiência pessoal de dar as notícias ruins, né? Porque você velar o morto, você está achando um erro, você não precisa dourar a pílula e tarana. Cara, erramos, tá aqui o erro, como é que a gente analisa o erro ou a situação e não a pessoa? Exato. E para a gente é até mais fácil, está muito no DNA do nosso negócio fazer isso, porque quando a gente tem essa função de administração fiduciária, de fidúcia, de zeladoria, de diligência, a gente é geralmente o agente que vai dar uma notícia ruim. Então, assim, verdade. Mas todo dia eu tenho um embate com o gestor. Todo dia eu tenho embate com o gestor. Geralmente são embates super saudáveis, mas todo dia eu falo não. Eu quero comprar isso. Não, você não pode. Não, agora não. Na volta a gente compra, filho. Entendeu? Cara, não, agora não. Você tem que se estruturar, tem que fazer melhor, tal. Né? A gente às vezes vira para um gestor e fala, não, eu quero comprar esse ativo. Tá, me mostra por quê. Não, porque eu gostei. Não é assim. Me mostra por quê. Me mostra o racional. Né? Ah, não, mas nunca ninguém me pediu isso. Então, bem-vindo. Aí, eu sou muito amparado pela regulação, né? Me ajuda. O regulador é muito parceiro nesse sentido, né? Tá aqui, ó. Lê o artigo tal. Tá aqui, você tem que fazer isso. Né? E aí vem um pouco da tese do nosso negócio, né? Que é fazer com que o investidor dos fundos que estão com a gente tenha a percepção do nosso serviço. Porque o nosso mercado ele é meio distorcido nesse sentido. Né? Geralmente o investidor, e aí eu tô falando até do investidor institucional, tá? Estou falando do investidor que são os family offices, são as assets que alocam, né, em ativos. Eu não estou nem falando do investidor de varejo, porque o investidor de varejo, você vai perguntar para o investidor de varejo o que é custódia, o que é administração fiduciária, mas assim, ninguém vai saber te dizer o que é. Né? Quando você pega o investidor institucional, né, ele às vezes sabe muito bem onde é que são os gestores, quem são, mas quem está custodiando esse fundo? Putz, não sei. Vamos olhar. Né? Então a gente tem um desafio também de se vender para esse investidor institucional e alinhar o interesse com ele. Porque, no final das contas, o que eu estou fazendo? Estou protegendo o investimento dele. Na linha do que você falou no começo. Eu estou garantindo que o projeto que foi desenhado naquele estágio zero está sendo perseguido da forma como deveria estar sendo perseguida. Acabou. Então, seu cliente não é somente o gestor, não ele é principalmente o investidor daquele fundo. Exatamente. O tomador de serviços nosso é o investidor, porque do bolso do investidor que sai a nossa receita. É ele que nos paga.
né? A gente come rentabilidade daquele investidor, né? A minha receita diminui a rentabilidade daquele fundo. Eu sou um prestador de serviço pelo modelo de negócio, né? Ele está me pagando para quê? Ele está me pagando para zelar por aquele investimento. Legal. Né? E vamos falar um pouco de futuro, então, desse mercado? Vamos. Acho que tem uma frase super interessante que eu vi. Vocês foram a primeira empresa a trabalhar com uma tokenização. Foi. E muito tem se falado dessa nova economia, dessa questão, a gente até falou mais cedo, né? Sobre não ter alguém que regulamente, mas não vai ser bem assim. Então, conta pra gente como é que foi esse processo de tokenização, o que é efetivamente uma tokenização e como é que vocês na FIDE estão fazendo isso? Como é que a gente está envolvido nisso, né? Exato. A gente fez que produto que surgiu lá? A gente tem alguns fundos lá que compram tokens, tá? Que se expõem a esse tipo de ativo. E a gente tem algumas estruturas lá que são como se fossem maquininhas de tokenização. Elas viabilizam processos de tokenização. Tá? Vou explicar um pouquinho mais disso. A gente acha que a gente foi o primeiro, a gente foi olhar no mercado, não tinha nenhum fundo fazendo isso, né? A gente falou que a gente primeiro. E a gente fez isso com a regulação vigente, né? Porque tem concorrentes nossos que estão lá no Sandbox, estão fazendo projetos bem legais de tokenização, né? Já dentro de plataformas de metaverso. Já dentro de plataformas de metaverso ou com ativos reais, né? Já tem gente fazendo coisas muito diferentes. A gente foi fazer aquilo que a regulação permitia, né? Então a gente não foi em Sandbox, são fundos regulares que estão registrados, tudo bonitinho. E a gente fez muito isso por conta da parceria que a gente tem com o pessoal da To The Moon, né? O pessoal da To The Moon, a 2TM, né? Que é controladora da mercado Bitcoin no Brasil, né? A gente tem uma parceria com eles, a gente tem alguns projetos em conjunto e tal. Eles são os caras da tecnologia, né? Eles que lidam com a fronteira lá, o edge, né? de tech, né? Que é blockchain, eles estão olhando para isso, né? E a gente está no mercado financeiro tradicional, né? Então a gente fez um desenho lá, né? O que a gente montou, né? A gente montou veículos que compram tokens ou que auxiliam a criação de tokens, né? Por que a gente fez isso, né? A gente entende que esse é uma fronteira nova, né? No mundo de investimentos, no mundo de ativos, tá? Eu acho que tem uma diferença muito grande para o mundo de criptomoedas, para o mundo de criptoativos e tokens, né? São coisas bem diferentes, né? Eu, Pedro, sou muito, muito cético, né? Mas naturalmente sou cético com tudo na minha vida. De controladoria que gosta de fazer um plano, eu não esperava nada de diferente. Exatamente, né? Então, eu acho que existe um movimento muito legal, muito bom, porque as inovações surgem daí, né? De que é uma coisa meio anárquica, né? Então vamos revolucionar tudo, abaixo os bancos centrais, acabou a moeda fiduciária, né? Não tem mais fronteiras e tal. Eu não acho que isso vá acontecer, pelo menos não enquanto eu estiver aqui vivo pensando, né? Talvez as nossas filhos peguem isso, mas eu acho que a gente não vai ver isso, porque acho que isso implica mudanças humanas, sociais, econômicas tão gigantescas, né? Que a gente não está nem perto disso. Você sabe que ontem eu estava falando sobre metaverso para um grupo de mulheres. E eu posso falar que 95% das perguntas foi: quem regulamenta isso? Para quem que eu vou recorrer? Qual vai ser a pessoa que vai me dizer que está certo? Eu falei, como assim, gente? Então, realmente, eu concordo com você. As pessoas ainda esperam que a gente vai ter um órgão que vai regulamentar todo esse mercado. E o mercado, pelo que eu estudo, não está esperando isso. O futuro que né, o Web 3.0 traz é você é dono do seu próprio dado e tudo bem. Exato. Né? Assim, Agora, isso pode se dar de outras formas, isso pode se dar de formas mais eficientes, de formas mais abertas, de formas mais diretas, sem o tal do middleman, sem o tal do intermediário, né? Sem dúvida que pode, né? Eu acho que tem a tecnologia, né? Ela tem essa promessa de fazer isso acontecer, né? Mas eu acho que assim, tem uma coisa, para mim, eu acho que essa coisa da criptomoeda e da tokenização são ativos, né? Assim, aí você teoria finanças 101, né? O que é um ativo? Vamos lá. O que é um ativo financeiro? O que é um ativo real? O que é um bem real? O que é um bem tangível, bem intangível? Tá lá, dá para classificar. Não, o cripto não é diferente, tá ali.
né? Dá para classificar, dá para colocar lá. Quando a gente fala de token, né? A gente sempre está, no que a gente tem lidado de tokenização, a gente sempre está falando de token sobre um ativo real. Né? Então, existe um ativo real e aí existe um processo de tokenização em cima desse ativo real, que na prática é o quê? Eu pegar um ativo real, um direito real, que ele é único, muitas vezes, né? Ou ele é um pool de ativos muito parecidos, ou ele é um único ativo, e eu vou lá e fraciono isso, né, em pequenas unidades, né, que eu chamo de processo de tokenização e tudo mais, tal. Eu torno esses tokens fungíveis, né? Aí o conceito de fungibilidade é um negócio muito, muito importante, né? Que é, né, a fungibilidade é aquela coisa de que qualquer fração disso é igual àquela outra fração, né? Então, a gente está muito acostumado com ação, né? Eu compro a ação da Petro hoje, vendo a ação da Petro, compro de novo, eu estou comprando ações que são exatamente as mesmas, com os mesmos direitos. É o contrário do NFT. Que é o contrário do NFT. É o não fungível, né? Você só tem esse copo, é este copo. Você pode comprar outro NFT igual, mas não é esse copo. Mas não é esse copo. O seu é justamente o contrário. Você vai comprar um copo daquele, copo desse. Exato. Né? Você fraciona, então não importa se você comprou primeiro, a Isa comprou segunda, eu comprei em terceiro, mas a gente comprou o mesmo pool daquele ativo. Então, aí a gente, como fiduciário, o que a gente se preocupa? A gente se preocupa com o famoso lastro. Né? Não é muito diferente do nosso mundo. Para a gente, o token, no final das contas, ele nada mais é que a eletronificação de um contrato jurídico que antes era um papel e agora virou uma coisa feita no meio eletrônico. Né, em que você acorda com certas condições, você define aquilo lá, você faz um processo de venda daquele token numa plataforma, né, que aí é o pessoal da Mercado Bitcoin que faz lá nessa estrutura que a gente tem. Né, e aí essas pessoas se expõem, né, àquele ativo lastro da emissão daquele token. Aí a gente na FIDE, o que faz? A gente toma conta do direito creditório, que a gente chama, né, do crédito, do ativo em si, real. Né? Então a gente olha para aquele ativo e fala, bom, vamos lá. Quem é o credor, vai pagar quando, vou monitorar vencimento, vou para a justiça cobrar se não pagar. Minha vida, né, tradicional. Né? E isso está lastreando uma emissão de token. Né? Eu sei que de novo você fica com a parte menos sexy e... Total. A parte chata é a minha. Né? Mas o que a gente criou com esse produto, com essa estrutura, foi uma coisa muito legal, porque ao invés desse lastro, desse direito creditório, está no balanço de uma empresa de tokenização, está no balanço de uma exchange de moeda, está num fundo. Olha. E aí, pelo fato de ser fundo, é um balanço segregado, tem a governança, tem os chatos de plantão aqui, né? Então você cria todo um layer de governança muito tem toda mais, uma regulamentação bem pesada. Muito pesada, né? Que traz muito mais segurança, no final das contas, para aquele investidor pessoa física que comprou aquele token. Porque ele sabe que, assim, a plataforma, a exchange de token pode quebrar, ela pode não funcionar mais, mas ele continua tendo o direito sobre um pool de ativos, um ativo tal que eu estou aqui trabalhando para executar, para fazer aquilo acontecer, né? Então, assim, é um produto que a gente fez, uma esteira que a gente fez para entrar um pouco nesse mundo, né? Mas aí, assim, a gente tem hoje lá, eu estava de manhã fazendo uma outra reunião sobre um fundo de metaverso que alguém quer fazer, sobre coisa. Aí foge um pouco até do que eu conheço, né? Eu estou tentando estudar um pouco disso também. Porque... Pergunta para a Isa, ela sabe. Cara, como é que eu vou controlar o lastro? Vem para o Exame Academy, venha para nossa pós. Né? Então, preciso fazer. Como é que eu vou controlar um ativo, né, nesse mundo, né? E aí acho que, emendando um pouco na questão de regulação, o regulador, eu acho que o regulador brasileiro, ele é muito ativo nessas coisas. Ele não é pouco ativo. Acho que assim, quando eu ouço essa coisa de mercado, e eu acho bobagem esse papo, tá? Não, o regulador vem atrapalhar, tal. Cara, não é verdade no Brasil, né? A gente tem coisas no Brasil, como por exemplo o Pix, que são o Pix é um case, né? É impressionante. E foi o regulador que fez. Quem fez o Pix? Não, foi o Bradesco, então. Não foi. Foi o Banco Central que falou, vai acontecer. E sabe uma coisa, acho que o brasileiro, acho que a gente é muito atrasado. Você vai lá fora, as pessoas ainda usam cheque. Quem usa cheque no Brasil hoje? Eu aprendi na escola a preencher cheque. Mas o mercado financeiro brasileiro é muito evoluído quando comparado com outras potências mundiais.
muito. A CVM soltou uma diretiva, uma carta, né, de orientação para o mercado de tokenização. Eu não sei se vocês chegaram a olhar Pô, é uma aula, é um negócio super sério, super bem feito, né? Muito, muito detalhado. Aí você tem, mas a CVM está interpretando assim, devia ser essa. Tudo bem, mas o regulador está olhando, ele vai normatizar, ele está entendendo, ele está se atualizando sobre isso, ele vai entrar, né? E assim, aí a opinião Pedro mesmo e é um pouco que a gente compartilha na feed. Precisa regular. O regulador precisa entrar, ele precisa estabelecer a regra do jogo, porque com a regra do jogo estabelecida, quem está querendo jogar um jogo sério, joga um jogo sério, né? Precisa ter, é claro que precisa ter, né? Ah, Pedro, mas o mundo de cripto tem lavagem de dinheiro. Sim, e no mundo tradicional também tem. A rodo, né? A gente tem um monte de operação feita com dinheiro vivo, né? Um monte de operação feita com dinheiro vivo. Ainda hoje as pessoas falam abertamente sobre isso, que é um negócio que deveria chocar muita gente, né? Hoje em dia, né? Mas quando você vai para o mundo cripto, essas coisas ainda assustam e muitas vezes o regulador está à margem, né? Porque não está inserido no sistema financeiro, né? Então eu acho que assim, o Banco Central tem um trabalho muito sério nesse tipo de coisa. A CVM está tentando fazer isso de uma maneira muito séria agora para o mundo de investimentos. Provavelmente nessa norma tem uma nova norma de fundos, né, que está aparecendo na CVM, que vai abrir muito esse mercado. E eu acho que o mundo de cripto vai entrar, né, de fato, né, como um ativo elegível para fundos de investimento comprarem, mas aí a CVM vai fazer o papel dela. Tá, onde é que está o ativo? Quem que faz custódia? Onde é que está o player que faz a exchange? Ah, exchange de cripto? Ah, então tá bom, deixa eu ver teu túnel de preço. Né? Eu trabalhei na B3, né? Eu na BMF Bovespa, né? E todo mundo fala, é monopólio. Eu também acho, né? É um baita de um monopólio, mas não é monopólio porque quer, né? Concorrer com a B3 não é fácil. É difícil pra caramba, né? Vai fazer um túnel de preço de derivativo. É um trabalho infernal, é muita tecnologia, é muito esforço, é muito técnico e tal. E aí a CVM tá lá, né? Ah, eu quero garantir o best execution. Eu quero garantir o best execution de uma venda de cripto, né? A gente gosta muito da parceria que a gente tem lá com o pessoal do 2TM, porque eles estão pensando nisso. Eles refletem sobre isso. Eles falam, não, a gente quer chegar ali, a gente quer ir para lá. Né? Eles querem. Né? Eles falam para a gente, não, na hora que abrir um credenciamento de exchange de cripto no Brasil, eu vou ser o primeiro a fazer meu feeling lá na CVM. Né? Então, acho que é um mercado que vai migrar para isso. Isso não significa perder agilidade, não significa desprezar a tecnologia, significa inserir no mercado tradicional. Né? Acho que vai acontecer. Eu vou pegar um outro túnel aqui, e a gente estava falando de futuro do mercado, aqui eu vou falar de futuro do pretérito. Atenção. Pedro de hoje, CEO e fundador da FID, pai da Tereza e da Maria, estabelecido, tentando ser o cara que faz o melhor serviço das coisas mais chatas e dos canos ali da parte de investimento. Você tem direito a um conselho pro Pedro lá de trás, que estava ali e deu administração no teste vocacional. É muito fácil. Quer ver? Muito fácil. É óbvio. Muito fácil. Não empreenda e tenha filhos ao mesmo tempo. Jamais faça isso. Pô, mas aí você me quebrou. Não faça isso. Loucura. Jamais faça isso. Calma. Decida. Você quer empreender primeiro, ter filhos depois. Mas eu não me arrependo de nada. Que eu acho que assim, é muita coisa. Assim, né? É uma dedicação que você tem que ter brutal. Tanto para um quanto para outro. Quanto para outro, assim, você tem que cuidar e você tem que exercer esse zelo e, né, e ver crescer e desapegar, né, e fazer a coisa acontecer e tal, que é muito difícil fazer isso conjuntamente, né. Eu acho que assim, se você fora brincadeira, se eu puder dar um outro conselho, né, eu acho que... Pode, eu consultei aqui a produção e deixaram. A produção deixou... Eu acho que se a gente fosse pensar hoje, né, o que a gente faria, lá olhasse para o Pedro lá de trás, eu acho que eu talvez estudaria um pouco mais a fundo o mercado do que eu estudei. Né? Eu acho que eu aprendi muitas coisas nesse processo. Né? Acho que talvez eu tivesse que exercer um pouco mais esse sabático, né? Esperar um pouco mais para começar de fato, né? Porque a gente teve vários acertos de rumo nesse caminho, né? Nesse período todo, que são coisas que eu olho para trás e falo, poxa, eu podia ter previsto isso. Não sei não, viu, Pedro? Porque estudando muito o mercado, claro, você precisa ter o estofo, o embasamento, mas
erro de percurso empreendendo Não, o mais talvez ia ter outros. Esperado. Talvez ia ter outros mais pra frente, entendeu? Mas talvez pouparia algumas coisas. Né? Erros diferentes em vez de erros que eu poderia ter evitado. Legal. Muito bem, Isa. É isso? Temos um episódio? Um super episódio. Super obrigada, Pedro. Foi incrível. Quem quiser continuar o papo com você, Pedro, o LinkedIn é o melhor caminho? Como que é o... LinkedIn é o melhor caminho. Assim, o LinkedIn eu estou super ativo, né? A gente tá sempre lá publicando, eu estou sempre olhando. Quem quiser me procurar por lá, fica à vontade. A gente tem os nossos canais lá na feed também. Quem quiser conhecer um pouco mais dos nossos serviços, conversar, quiser mandar currículo, também fica à vontade. Né? Adoramos. Se você gosta de processo, se você gosta da beleza tá embaixo da terra. Da beleza tá embaixo da terra, né? Quer construir, é difícil pra caramba, quer desenhar, quer fazer isso com a gente, pô, fica à vontade. Mas assim, gente, gratíssimo pela oportunidade. Muito, muito bom falar com vocês. Foi muito bom abrir o coração aqui e contar essa trajetória. Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso de uma forma tão extensa assim, então, né, tão conjunto, então muito legal. Obrigado pela oportunidade. Mas acho que você deixou muitos ensinamentos na mesa aqui hoje, não foi, Collins? Eu de novo, mais anotações, etc. E você que está nos assistindo, comenta aqui no vídeo qual que é o maior insight que você teve. Compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que gostam do mercado financeiro, que querem empreender e ter filhos ao mesmo tempo. Enfim, a gente tem aqui uma ampla seara de pessoas às quais você pode compartilhar. E conta pra gente que perguntas você faria aos CEOs que estão aqui do outro lado da mesa. E claro, não esquece de seguir o canal do Exame para ficar a par de todos os próximos. E curtir o nosso vídeo, por Exato, favor. Não esqueça também YouTuber, de curtir o nosso vídeo. Foi Curtida, incrível like, o papo, isso, gente. e ativa o alarmezinho também Olha, para as novas publicações. Temos um youtuber na mesa. Porque aí aparece na mensagem, o pessoal vai lá e assiste. Tá certíssimo, tá certíssimo. Então, com essa dica de você até ativar o sininho, ficamos por aqui neste episódio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.